Pense comigo. Você já se perguntou qual é o propósito de Deus para a sua vida? Imagine saber que o Criador do Universo, aquele que te formou e conhece cada detalhe do seu ser, tem um plano específico para você. Algo único e maravilhoso que foi desenhado desde antes do seu nascimento. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe sua vida e a vida da sua família e que o Espírito Santo nos conduza neste momento de reflexão. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Alma Avivada. Hoje, vamos falar sobre um tema que é, sem dúvida, um dos maiores questionamentos da vida cristã. Qual é o propósito de Deus comigo? Talvez em muitos momentos você tenha se perguntado sobre o sentido da sua existência, o porquê de passar por certas provações, ou qual é o papel que você deveria cumprir neste mundo. E hoje, com a ajuda de Deus, vamos buscar respostas para essas perguntas que tocam tão profundamente o nosso coração. Antes de começarmos, eu quero pedir a você, querido irmão, querida irmã, que se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Prometo que, ao longo dessa reflexão, faremos descobertas que podem mudar a forma como você entende o seu propósito na vida e sua jornada com Deus. Vamos agora nos unir em oração. Feche os olhos, levante suas mãos e abra seu coração para receber o agir de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que este momento seja dirigido por Ti. Que Tua palavra venha a ser como uma luz, iluminando cada caminho e cada dúvida. Que o Teu propósito para nossas vidas fique claro e que nosso entendimento seja ampliado para compreender a Tua vontade. Abençoa cada pessoa que está ouvindo agora e que o Espírito Santo toque o coração de cada um, trazendo paz, clareza e sabedoria. Amém. Irmãos, o nosso propósito com Deus é uma missão única, um chamado que Ele planejou especialmente para cada um de nós. Mas como entender esse chamado? Como saber o que Ele deseja de nós? E se estivermos andando pelo caminho errado? A Bíblia nos dá direcionamentos claros para que possamos encontrar respostas para essas perguntas. E uma das passagens que fala profundamente sobre isso está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, onde o Senhor nos diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Veja bem, Deus não nos criou ao acaso. Ele tem pensamentos específicos sobre cada um de nós, e Ele deseja que tenhamos uma vida cheia de paz e esperança. Esse versículo é uma promessa direta de que nosso Pai Celestial tem planos bons para nós. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, Ele está preparando algo além do que nossos olhos podem ver. Esse é um dos primeiros pontos importantes para entender nosso propósito. Confiar que Deus tem um plano maior, mesmo que no momento não consigamos entender. Quantas vezes, no silêncio da noite, você se sentiu perdido ou confuso, sem saber o que fazer ou para onde ir? Talvez você olhe ao redor e pense que sua vida não tem sentido ou que suas lutas são em vão. Mas lembre-se, Deus nunca prometeu que nossa caminhada seria fácil. Pelo contrário, em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos alertou: Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A promessa de Deus não é de uma vida sem dificuldades, mas de uma vida com propósito, onde cada desafio nos aproxima mais dele e do seu plano para nós. Deus usa as nossas experiências, até mesmo as mais dolorosas, para nos moldar e nos preparar para o nosso propósito. Assim como o ouro é refinado no fogo, a nossa fé também é fortalecida nas provações. É por isso que, mesmo nos momentos mais sombrios, precisamos confiar que Deus está trabalhando em nossa vida, que Ele tem um propósito e que tudo o que passamos faz parte desse plano maior. Quero que você reflita agora sobre sua própria vida. Quais momentos você viveu que talvez não tenham feito sentido na hora, mas que hoje, ao olhar para trás, você percebe que foram importantes para te moldar? Talvez tenha sido uma perda, um sonho não realizado, uma mudança inesperada. Tudo isso pode parecer um desvio de caminho, mas são partes fundamentais do nosso crescimento espiritual. Deus,
em sua infinita sabedoria, usa cada circunstância para nos preparar para o futuro. E o que dizer daqueles momentos em que, mesmo fazendo tudo certo, ainda assim nos sentimos desanimados e sem direção? É nesses momentos que devemos lembrar das palavras de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo nos ensina que nada acontece em nossa vida sem a permissão de Deus, e que, mesmo nas tribulações, Ele está orquestrando tudo para o nosso bem. Precisamos confiar que Ele está no controle. Por isso, a confiança é essencial na nossa caminhada com Deus. A falta de confiança nos impede de enxergar o agir de Deus e nos deixa vulneráveis à dúvida e ao medo. Quando não compreendemos o propósito de Deus, é natural que a nossa fé seja abalada. Mas quando confiamos plenamente, mesmo sem ver o futuro, Deus nos concede paz e força para continuar. Ele nos chama a caminhar pela fé, não pelo que vemos, como diz em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Queridos irmãos, quero que entendam que seu propósito é muito mais do que uma meta, um trabalho ou um desejo pessoal. É um chamado divino, uma missão que Deus confiou a cada um de nós. E a Bíblia é nossa guia para encontrar esse propósito. E ao longo desse vídeo, vamos explorar ainda mais essa verdade, buscando entender como podemos nos alinhar com os planos de Deus. Se você está acompanhando até aqui, deixe nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Assim, você se compromete a buscar a verdade e a compreender o propósito divino para a sua vida. E lembre-se, quanto mais buscamos a Deus, mais claro se torna o seu propósito em nós. Amados irmãos, o propósito de Deus em nossa vida é como uma bússola espiritual que nos guia em direção ao cumprimento da sua vontade. Quando buscamos entender o que Deus quer de nós, é essencial nos lembrarmos de que esse propósito é muito mais profundo do que qualquer sonho ou ambição pessoal. É algo eterno, estabelecido por Deus antes mesmo de nascermos. Em Salmos, capítulo 139, versículo 16, Davi declara: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Essa passagem revela que Deus já nos conhecia e sabia o propósito de nossa vida desde o princípio. Antes mesmo de darmos nosso primeiro passo, Ele já tinha planejado cada detalhe. Isso nos mostra que não estamos aqui por acaso. Cada um de nós tem um papel a cumprir, algo que só nós podemos fazer. E é justamente essa percepção que nos traz paz em meio às incertezas e nos fortalece para enfrentar as lutas diárias. Mas então, como podemos descobrir esse propósito? Como podemos saber se estamos no caminho certo? Primeiramente, precisamos estar em comunhão constante com Deus. É através da oração e da leitura da sua palavra que Ele nos revela seu coração e nos direciona. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras são um convite para que nos aproximemos de Deus e o busquemos intensamente. Buscar a Deus é a chave para descobrir o propósito que Ele tem para nós. É importante entender que a nossa vida espiritual é como uma jornada, onde cada passo de fé nos leva a uma compreensão maior do nosso chamado. Não se trata de uma descoberta instantânea, mas de uma construção diária. À medida que amadurecemos na fé e nos dedicamos a conhecer a vontade de Deus, o propósito dele se revela com clareza. Quanto mais próximos estivermos dele, mais saberemos o que ele espera de nós. Além disso, o propósito de Deus muitas vezes se manifesta por meio dos nossos dons e talentos. Cada um de nós possui habilidades únicas que, quando usadas para glorificar o nome de Deus, se transformam em ferramentas poderosas para o reino. Em 1ª Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, lemos: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Isso nos mostra que nossos talentos são presentes divinos para abençoar outras pessoas e nos aproximar do propósito divino.
Pare agora e pense. Quais são os dons que Deus colocou em suas mãos? Talvez você tenha o dom da palavra, da intercessão, ou até mesmo uma habilidade prática, como ensinar, aconselhar ou acolher pessoas. O que você faz de melhor pode ser uma indicação do propósito de Deus em sua vida. Quando usamos nossos talentos com amor e generosidade, nos tornamos instrumentos de Deus para levar luz a outras vidas. É assim que Ele age por meio de nós e é assim que nos sentimos realizados em nosso propósito. Outra forma de entender o propósito de Deus é observar as oportunidades que surgem em nosso caminho. Muitas vezes, Deus usa circunstâncias e encontros inesperados para nos direcionar. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, lemos que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mesmo quando temos nossos próprios planos, Deus pode mudar nosso rumo e nos levar para onde Ele deseja. E esses momentos de mudança, embora possam parecer confusos ou até difíceis, são fundamentais para nos alinhar com o propósito dele. Quantas vezes você se viu em uma situação onde tudo parecia perdido, mas no final Deus usou aquela situação para te levar a um novo entendimento ou a uma nova oportunidade? Deus tem uma forma especial de trabalhar em nossas vidas, e muitas vezes Ele usa o inesperado para nos ensinar e nos moldar. É por isso que precisamos estar atentos aos sinais de Deus, à sua voz e aos pequenos direcionamentos que Ele nos dá no dia a dia. Queridos irmãos, lembrem-se de que o propósito de Deus não é algo que Ele guarda em segredo, esperando que descubramos por conta própria. Pelo contrário, Ele deseja que conheçamos e vivamos esse propósito. O profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 17, diz: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deus quer nos ensinar e guiar cada um de nossos passos. E para que possamos ouvir a sua voz, precisamos de uma vida de comunhão e intimidade com Ele. A oração é o nosso canal direto com Deus, e a Bíblia é a sua resposta. É através dessas práticas espirituais que nosso relacionamento com Deus se fortalece e, consequentemente, nosso propósito se torna mais evidente. Mas lembre-se, é preciso constância e dedicação. Quando buscamos a Deus sinceramente, Ele se revela a nós e nos mostra o caminho. Nesse ponto, talvez você esteja pensando: mas eu já busquei e ainda não encontrei o meu propósito. Irmãos, não desanimem. Muitas vezes Deus permite que esperemos para que nossa fé seja fortalecida e nossa confiança nele aumente. Ele não se esquece de nenhum de nós. No tempo certo, o Senhor revela o que Ele tem preparado, e é nesse tempo de espera que Ele trabalha em nosso caráter e nos prepara para a missão que nos foi dada. Se você sente que ainda não encontrou o seu propósito, saiba que Deus não vê isso como um problema. Ele entende suas dúvidas e conhece seu coração. E mesmo que agora as coisas pareçam confusas, Deus está no controle e sabe o que é melhor para você. Salmos capítulo 37, versículo 5, nos dá uma poderosa promessa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Esse é um convite para que entreguemos nossa vida, nossos sonhos e nosso futuro nas mãos de Deus, sabendo que Ele é fiel e cuidará de tudo. Agora eu gostaria de ouvir de você. O que Deus tem falado ao seu coração até aqui? Compartilhe nos comentários se alguma palavra tocou você, ou se algo aqui ressoou com o que você está vivendo. Vamos juntos edificar nossa fé e apoiar uns aos outros nessa jornada. Queridos irmãos, até aqui temos falado sobre como o propósito de Deus para nós é algo definido antes mesmo de nosso nascimento, algo que é revelado com o tempo e através de nosso relacionamento com Ele. Agora, vamos nos aprofundar em um aspecto crucial desse propósito: a obediência e submissão à vontade de Deus. É comum pensarmos que cumprir o propósito de Deus significa apenas usar nossos talentos ou encontrar uma vocação que nos faça felizes, mas o propósito divino exige, antes de tudo, uma vida de obediência. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus nos ensina: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele,
e faremos nele morada. Cumprir o propósito de Deus significa viver de acordo com os seus mandamentos e permitir que Ele esteja presente em cada área de nossas vidas. Mas sabemos que nem sempre é fácil obedecer a Deus, principalmente quando Ele nos chama para caminhos que, à primeira vista, parecem difíceis ou até mesmo contrários aos nossos desejos. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram desafios ao obedecer a Deus, mas que foram recompensados pela sua fé. Vejamos, por exemplo, o caso de Abraão. Deus chamou Abraão a deixar sua terra, sua família e tudo o que conhecia para ir a uma terra desconhecida, com a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. Abraão não questionou a Deus, mas simplesmente obedeceu. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, lemos: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A obediência de Abraão foi um passo fundamental para que o propósito de Deus se realizasse, não só em sua vida, mas em toda a história da salvação. É um exemplo claro de que, muitas vezes, o propósito de Deus exige sacrifício. É preciso abrir mão de algumas coisas, renunciar a vontades pessoais e seguir aquilo que Deus tem para nós. Essa atitude de entrega é uma demonstração de fé e confiança em Deus, que, ao final, sempre recompensa aqueles que o seguem com um coração sincero. Agora pense em sua própria vida. Há algo que Deus tem pedido que você renuncie para que o propósito dele se cumpra? Há algo que você sente que precisa mudar ou deixar para trás? A caminhada com Deus exige renúncia, mas também traz uma alegria incomparável, pois sabemos que Ele está no controle e que os planos dele são sempre melhores do que os nossos. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos lembra: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Além da obediência, o propósito de Deus também nos chama a uma vida de serviço. Quando entendemos nosso chamado, percebemos que ele vai além de nossas próprias vidas e passa a impactar aqueles ao nosso redor. Jesus nos ensinou o verdadeiro significado do serviço quando lavou os pés dos seus discípulos e disse: Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. João capítulo 13, versículo 14. Em outras palavras, o propósito de Deus para cada um de nós inclui servir e abençoar o próximo, não como uma obrigação, mas como um reflexo do amor que recebemos de Cristo. Deus nos chama a servir uns aos outros com generosidade e humildade. Nossos dons, talentos e recursos devem ser colocados à disposição para abençoar outras pessoas. Quando ajudamos alguém, estamos expressando o amor de Deus e vivendo seu propósito em nossas vidas. Esse serviço não precisa ser algo grandioso. Pode se manifestar em pequenas ações de bondade e compaixão que juntas fazem uma grande diferença. Se você já ajudou alguém em um momento de necessidade, sabe o quanto essa atitude traz uma paz e uma alegria que vem de Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 9, que não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Agora, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão. Como temos usado nossos dons e talentos para abençoar as pessoas ao nosso redor? Será que temos vivido o propósito de Deus ao servir ao próximo, ou estamos focados apenas em nossas próprias necessidades e vontades? Lembrem-se, irmãos, de que Jesus veio ao mundo para servir, e Ele é o nosso maior exemplo. Seguir seu propósito inclui seguir também esse princípio de humildade e entrega. Outra coisa importante para entender o propósito de Deus é lembrar que muitas vezes Ele se manifesta através de momentos de provação e desafios. Deus usa as dificuldades para nos fortalecer e nos preparar para aquilo que Ele tem reservado para nós. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3 está escrito: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. As provações não são sinais de abandono, mas sim oportunidades de crescimento.
Quantas vezes, ao olhar para o passado, percebemos que os momentos mais difíceis foram aqueles que nos aproximaram de Deus e nos ensinaram lições preciosas. A verdade é que Deus permite que passemos por desafios para nos moldar e preparar. Cada provação é uma oportunidade de fortalecer nossa fé, de renovar nossa confiança nele e de desenvolver virtudes como a paciência, a resiliência e o amor. Se você está passando por um momento difícil agora, lembre-se de que Deus está com você e que essa situação pode ser um instrumento para que o propósito dele se cumpra. Deus não desperdiça nada e cada dor, cada lágrima, ele usa para um propósito maior. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo afirma: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Essas palavras nos lembram que, por maior que seja o desafio, ele é pequeno em comparação à glória que nos aguarda na presença de Deus. Queridos, ao caminharmos nessa jornada de descoberta e cumprimento do propósito de Deus, não podemos nos esquecer de uma verdade central. O propósito de Deus é sempre para o nosso bem e para a sua glória. Ele nos chamou para sermos luz neste mundo, para refletirmos o seu amor e para vivermos de uma forma que outros possam ver Cristo em nós. Não estamos aqui para buscar reconhecimento humano, mas para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, nos instrui: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E assim, amados irmãos, se desejamos cumprir o propósito de Deus, precisamos buscar uma vida que glorifique o seu nome em cada detalhe. É viver de uma forma íntegra, honesta, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Que possamos fazer essa oração juntos. Senhor, que a minha vida seja um reflexo do teu amor, que eu possa cumprir o teu propósito com humildade e que em tudo o que eu fizer o teu nome seja exaltado. Amados irmãos, ao chegar a este momento, é inevitável sentirmos o quanto Deus é fiel em suas promessas e o quanto Ele deseja que todos nós vivamos plenamente o seu propósito. Mas antes de encerrarmos, há algo fundamental para entendermos. O relacionamento íntimo com Deus é o que sustenta e direciona cada passo em direção ao seu plano. Para viver o propósito de Deus, não basta apenas conhecermos suas promessas, é preciso também buscá-lo com um coração sincero. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, lemos: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse versículo revela que o segredo para descobrir o propósito de Deus é a busca intensa, o desejo genuíno de estar perto do Pai, de ouvir sua voz e de ser guiado por Ele. Quando investimos tempo em oração, em leitura da palavra e em comunhão com o Espírito Santo, encontramos forças para enfrentar as adversidades e clareza para entender o que Deus quer de nós. Jesus nos ensinou que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Isso significa que, ao focarmos nossa atenção em Deus e em seu reino, Ele cuida do resto. Ele nos capacita para vivermos o propósito que preparou para nós e nos concede tudo aquilo de que precisamos para cumprir sua vontade. Através dessa busca constante, nossa fé é fortalecida, nossa visão espiritual é ampliada e nosso coração é moldado para que possamos viver de acordo com os valores do reino de Deus. Uma das maneiras mais poderosas de nos conectarmos com Deus é por meio da oração. A oração é o canal pelo qual falamos com o Pai, compartilhamos nossas preocupações, entregamos nossos desejos e ouvimos sua orientação. Quando oramos com sinceridade e fé, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, moldando-nos e nos preparando para o propósito de Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos encoraja: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Assim, queridos, a oração não só nos fortalece,
mas também nos dá uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que vem do próprio Deus. Ela nos tranquiliza e nos lembra que, independentemente das dificuldades, Ele está conosco, guiando nossos passos. O propósito de Deus se cumpre à medida que confiamos nele e seguimos sua orientação, mesmo quando o caminho parece incerto ou desafiador. O Senhor promete que estará conosco, e essa promessa é algo que deve nos encher de coragem e esperança. Além disso, não podemos esquecer a importância de viver o amor de Deus. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo nos ensina que o amor é o maior de todos os dons. Para cumprir o propósito de Deus, precisamos amar como Cristo amou. O amor é a base do propósito divino, pois ele reflete o próprio caráter de Deus. Quando vivemos o amor, tocamos a vida daqueles ao nosso redor, demonstramos a bondade de Deus e inspiramos outros a buscar uma vida de fé. O amor que praticamos se torna uma prova viva do poder de Deus agindo em nós. Queridos irmãos, quando amamos, somos transformados. O propósito de Deus em nossas vidas não é apenas individual. É algo que toca o coletivo, que abençoa outras pessoas e transforma o ambiente ao nosso redor. Pense nas vezes em que alguém demonstrou amor e gentileza com você, e o quanto isso impactou sua vida. Agora imagine se cada um de nós, todos os dias, decidisse expressar esse amor com os outros. Essa atitude não apenas cumpre o propósito de Deus, mas também espalha a luz de Cristo em um mundo que tanto necessita de amor e esperança. E à medida que entendemos e vivemos o propósito de Deus, sabemos que Ele deseja que levemos sua palavra e o Evangelho ao mundo. Jesus nos deu a grande comissão, instruindo-nos a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que Ele nos ordenou. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Essa missão é parte fundamental do propósito de cada cristão: compartilhar a mensagem de salvação, ser testemunha da graça de Deus e mostrar ao mundo o caminho para a vida eterna. Portanto, amados, o propósito de Deus para conosco vai além de nossas próprias vidas. Ele se estende a todos aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Ao vivermos o propósito de Deus, nos tornamos instrumentos de sua paz, portadores de sua verdade e anunciadores de sua graça. Deus conta conosco para que outros possam experimentar o poder transformador do Evangelho e assim encontrem o caminho da salvação. Neste momento, eu encorajo cada um de vocês a refletir sobre a importância de viver o propósito de Deus. Não se trata de uma responsabilidade pesada, mas de uma oportunidade divina de fazer parte do que Deus está fazendo neste mundo. É uma chance de viver com plenitude, sabendo que cada ação, cada palavra e cada gesto tem valor eterno. Que possamos pedir a Deus para nos ajudar a viver de acordo com o seu propósito, para que possamos ser luz em meio às trevas, esperança em meio ao desespero e amor em um mundo que muitas vezes se esquece do verdadeiro significado do amor. E para encerrar este momento, vamos fazer uma oração juntos. Quero convidar você a colocar a mão no coração e, com sinceridade, entregar a sua vida e seus planos ao Senhor. Pai amado, reconhecemos que o Senhor tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. Queremos viver segundo a Tua vontade, cumprir o Teu propósito e ser instrumentos em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a buscar-Te de todo o coração, a obedecer aos Teus mandamentos e a viver o Teu amor. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua luz e que possamos ser testemunhas do Teu poder e da Tua graça. Em nome de Jesus, entregamos nossos caminhos a Ti, confiantes de que o Senhor estará conosco em cada passo. Amém. E se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Lembremos sempre das palavras de Jesus em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Que possamos viver essa verdade em nossas vidas todos os dias. Agradeço a cada um que ficou até o final deste vídeo. Se essa mensagem tocou seu coração, peço que se inscreva no canal Alma Avivada. Deixe seu like,
Compartilhe este conteúdo e ajude outros a entenderem o propósito que Deus tem para eles. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e não deixe de conferir os próximos vídeos, onde continuaremos explorando as verdades da Palavra de Deus e como elas podem transformar nossa vida. Amados, fiquem na paz e até o próximo vídeo.